sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículos do 15 ao 20. Marcos 16, do 15 ao 20. Assim nos diz a palavra de Deus. E disse-lhes Jesus: Ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Então os discípulos foram anunciar a boa nova por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra pelos sinais que acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. E disse-lhes Jesus. Esta é uma ordem de Jesus para os seus apóstolos, para os discípulos que conviveram com ele naquela época. Não, esta é uma ordem de Jesus para todo aquele que tem fé no seu nome. Quem crê em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, esta palavra se dirige a esta pessoa. E qual palavra é? Ide pelo mundo inteiro. Por onde você for, onde quer que você vá, anuncie esta boa notícia. Dê esta boa nova a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas é pela falta de fé que a pessoa se condena. Quem não crê se condena. Quem não crê será condenado. Agora, eis os sinais que acompanharão aqueles que crerem. A fé é acompanhada de sinais. A fé é acompanhada de milagres. A vida de uma pessoa de fé é um milagre vivo, gente. Por isso que nós não precisamos ir longe para nós escutarmos testemunhos. A gente ouve dentro de casa. Os nossos avós têm para contar. Se você tem bisavô, bisavó vivo, pergunte, você ouvirá. Os nossos pais têm testemunho para contar. Porque onde existe fé, Deus age em favor daqueles que creem. E diz a palavra: estes milagres acompanharão aqueles que crerem. Expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes e beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. E quando impuserem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Então os discípulos foram anunciar a boa nova por toda parte. Preste bem atenção agora. O Senhor os ajudava. Já tinha subido aos céus. Já estava na glória de Deus. Como continua na glória de Deus. Mas onde houver uma pessoa que anuncie que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, e que obedeça a esta palavra, que evangelizando, ore pelas pessoas, onde houver alguém assim, haverá também o Senhor a ajudá-lo. O Senhor os ajudava e confirmava a sua palavra
pelos sinais que a acompanhavam. Quem é que dava os sinais? Quem operava as maravilhas? Quem fazia os milagres? Aquele que pregava? Nunca. Mas o Senhor que estava com ele. E eu quero que isso fique muito claro para todos nós. Porque uma das coisas que acontecem com quem se achega a Deus, não é? É um equívoco, mas acontece. Muitos que se aproximam de Jesus começam a incutir em si mesmo a responsabilidade de salvar as pessoas. Eu preciso salvar o meu pai, eu preciso salvar a minha mãe. O que eu vou fazer para converter o meu marido, para converter a minha esposa? Eu preciso salvar o meu filho. Uma coisa que nós precisamos entender, meus queridos: nós não somos salvadores de ninguém. Jesus é. Não sou eu e não é você. E eu sei que muitos de nós nos angustiamos porque vemos a vida que aqueles que nós amamos, nós vemos a vida que eles vão levando. E às vezes uma vida que leva para longe de Deus. E nós ficamos angustiados e alguns até desesperados. Quando você se sentir tentado a desesperar, pensa na vida que você levava. Pensa no que você fazia. E pensa onde Jesus foi buscar você. E lembra que se o Senhor te salvou, poderoso Ele é para salvar os teus também. E agora, olha que interessante. Jesus ainda tem alguém para cooperar com Ele, que é você. Através de você, a palavra dEle chega até esta pessoa que você quer tanto ver salva. Mas a salvação não é obra das suas mãos. E isso é tão importante que tira um fardo imenso da gente. Faz a parte que te cabe e confia o resto ao Senhor. Qual é a parte que nos cabe? Semear a palavra de Deus, orar pela pessoa e testemunhar com a nossa vida. A parte que cabe a mim, isso eu dou conta de fazer. Com dificuldade, sim, porque é sempre um desafio, mas é possível para mim anunciar a palavra de Deus. E como é que a gente anuncia? Abre a Bíblia, sai pregando? Não, às vezes você anuncia a palavra de Deus na oração que você faz no café da manhã. Naquele momento em que a família está reunida à volta da mesa para almoçar, e você se lembra de agradecer a Deus, porque a providência divina não deixou faltar o alimento. E você agradece a Deus pelo dom da vida. E diante de toda a sua família, você proclama, confessa, naquela oração, que você ama o Senhor. Que você não sabe mais viver sem Ele. E você, juntamente com todos os seus, glorifica a Deus. Em poucas palavras até. A oração do almoço é sempre tão rapidinha. Mas ali os seus filhos, seu cônjuge, seus amigos, seus parentes ouvem você testemunhando e dizendo: obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom na minha vida, o Senhor é bom o tempo inteiro. E se eu estou aqui agora é porque o Senhor assim o quis. E o Senhor nos alimenta e restaura as nossas forças. E obrigado, meu Deus, por mais um dia. Isso também é evangelizar. E nós vamos ali, olha, semeando a palavra de Deus, ora intercedendo, ora suplicando a graça de Deus sobre alguém. Então nós anunciamos a palavra, oramos pela pessoa e tem algo que não pode faltar: o nosso testemunho. Porque aquilo que a gente anuncia tem que ser coerente com a vida que a gente vive. Eu não estou dizendo para você que nós somos perfeitos e que vamos ser perfeitos. Mas coerência quer dizer, quando a gente se desvia, voltar ao caminho correto. Uma pessoa coerente não é aquela que nunca se desvia, mas é aquela que quando se desvia, reconhece e volta ao caminho e volta o mais rápido possível. Se você fizer isso,
você estará levando, sim, o Salvador para dentro da sua casa, para junto dos seus, para junto daqueles que você ama. E a palavra de Deus, ela nos mostra atitudes concretas que nós devemos ter. Eu sei que quando nós vamos vendo alguém assim, querido, se perdendo, nós queremos agir logo, nós queremos ajudar essa pessoa a voltar ao bom caminho ou a sair do mau caminho. E algumas pessoas, até de maneira precipitada, querem fazer isso pela força, por meio de chantagem, constrangendo. Tem pai que ameaça o filho, tem esposa que ameaça deixar o marido. Quantas vezes eu escutei alguém dizendo: olha, meu esposo não me acompanha. Eu não sei se eu quero continuar ao lado de uma pessoa assim que não me acompanha na minha fé. Às vezes o marido dizia isso, porque acontece também, viu? Do marido estar empenhado nas coisas de Deus, querer seguir com fidelidade o que Deus lhe pede, e a esposa ficar puxando para trás. Já vi isso acontecer muitas vezes. Me permita abrir esse parêntese. A mulher olha o marido sempre colocando em perigo o casamento, pelos lugares que ele frequenta, pelos amigos com os quais ele convive, às vezes pelos vícios que ele ainda alimenta, e ela começa na cabeça dele que ele precisa procurar a Deus, que ele precisa se confessar, que ele precisa voltar para a igreja, que ele precisa encontrar um rumo. Em uma hora dessa ele aceita. E como acontece com muitos homens, quando entra numa coisa, entra de cabeça, e aí a mulher que o convidou começa a se angustiar. Ia dizer: agora também já está demais, agora ele já vive dentro da igreja, eu queria que fosse, mas eu não queria que fosse desse jeito, não, desse modo não dá. E começa a trabalhar para retirá-lo daquela decisão que ele tomou, até pensando que está promovendo um equilíbrio. Ô, minha amiga, faz isso não, porque talvez o seu marido, para poder até corresponder ao pedido que você fez, que ele viu que era coerente, escolheu fazer da única maneira que funciona para ele. É tudo ou nada. Se você tirá-lo do tudo que é Deus, você vai ter um nada do seu lado. Confie em Deus que o equilíbrio será dado a ele. Mas tenha paciência. Então muita gente às vezes trabalha dessa forma, sabe? Chantageando a outra pessoa, ameaçando até com as coisas da Sagrada Escritura, e vai fazendo com que muita gente tome até pirraça da palavra de Deus, da evangelização. Então, mas concretamente, o que fazer? Se você está vendo uma pessoa que se perdeu, você pode ter certeza que estar perdida é um grande sofrimento para ela. Todos sofrem, mas a pessoa que está perdida é a que mais sofre. Então, um conselho de amigo, de irmão: se ali já existe muita dor, muito sofrimento, não ponha mais sofrimento onde o sofrimento já é muito. Sabe, Jesus diz: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o vosso fardo, e eu vos aliviarei. Jesus vem para tirar aquele fardo esmagador que está matando a gente. Nós temos que aprender a aliviar as pessoas, sabe? Porque quando você traz alívio para a vida de alguém, essa pessoa fica agradecida a você. Talvez ela nem te escutasse antes, mas por causa do favor que você lhe prestou, do serviço que você fez a ela, da ajuda que você fez chegar até ela, da mão que você estendeu, talvez essa pessoa passe a te escutar como ela nunca antes havia te ouvido. É provável que ela até se interesse em saber por que você é desse jeito. E até olhando que ela não merecia a sua ajuda e teve, começa a se questionar: por que essa pessoa me ajudou, se eu não fiz nada para merecer a ajuda dela? Pelo contrário, eu sempre fui arredio, sempre fui rebelde, sempre ataquei esta pessoa, e agora quando eu estou precisando, ela me ajuda. O que é que ela tem de diferente? Então, não acrescente sofrimento onde o sofrimento já é demais. Outra coisa importante:
que eu sempre disse e digo para as pessoas que querem ajudar a outras na sua caminhada de fé: não pegue para você um sofrimento que não é seu. Eu via algumas pessoas que depois que viviam uma conversão, elas queriam ajudar a todos. E começava a escutar todo mundo, aconselhar todo mundo. E acabava ouvindo muitos problemas, desabafo de muitos problemas. E olha, a gente escuta cada coisa que é de partir o coração, sabe, gente? É de dar dó. O sofrimento que algumas pessoas enfrentam. Mas o pior não é o sofrimento que os outros causam para a pessoa. É o sofrimento que a pessoa causa a si mesma. Porque quando o sofrimento vem de fora é mais fácil você ajudar a pessoa a se libertar. Mas quando o sofrimento é causado pela própria pessoa é mais difícil. Porque a pessoa tem que dar aquele passo de mudança. E você sofre ao ver a incapacidade que o outro tem de mudar e de consertar a própria vida. E quando você acompanha uma pessoa, ok, já não é fácil. Mas e quando você todo dia está escutando um monte de gente com seus problemas? Se você começa a pegar aquilo para você, você adoece. E tem gente que não tem capacidade de separar as coisas. Então, quando alguém chegava para mim e dizia assim: olha, eu estou rezando pelas pessoas e eu estou adoecendo. Eu já sabia o que era. A pessoa atendia e levava consigo o problema do outro. Então, a primeira coisa que eu ensinava era: não pegue para você uma carga que você não tem condições de resolver. Esse problema não é seu, é da pessoa. Ela vai precisar dar o passo, ela vai precisar fazer a mudança. E você vai precisar respeitar isso. E quando a pessoa não conseguiu, eu dizia para ela: então você pare de atender as pessoas. Porque senão vai ser mais um problemático, vai ser mais um doente. A gente faz isso dentro de casa. A gente quer converter a outra pessoa e a gente sofre o problema do outro como se fosse nós, inclusive, principalmente quando se trata de um filho. Olha, muitas vezes lá em casa, eu conversando com os meus filhos, eu dizia isso: cada um é responsável pelas próprias escolhas. Se você escolhe mal, é claro que seu pai vai sofrer. Vou sofrer por compaixão, vou sofrer com dó de você, mas não vou sofrer no seu lugar. Porque cada um é responsável pelas atitudes que toma. Então, não pegue para você o sofrimento alheio que você não tem as chaves para poder resolver. Tem coisas que é só entre a pessoa e Deus. Então confia em Deus. Se você não confia na capacidade que a pessoa tem de mudar, confie na capacidade que Jesus Cristo tem de salvar. Põe a sua confiança no Senhor. Então, não aumente o sofrimento dos outros. Não pegue para você o sofrimento da pessoa. E terceiro, muito importante, leve Deus para esta pessoa. Fale de Deus para ela. Evangelize a pessoa. Mostre para ela que ela não está sozinha, porque é verdade, ela não está só. Jesus prometeu isso, que Ele estaria conosco até o fim do mundo. O Senhor não nos abandonou. E quando Ele enviou os seus discípulos, entre esses discípulos que Ele enviou a mim e a você. Quando Jesus, ressuscitado, envia os seus discípulos para evangelizar, Ele lhes diz com toda clareza o que é para fazer. Está aqui nesta palavra, olha: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Jesus não pede aos discípulos que vão, e convertam as pessoas. Jesus não pede a mim que converta ninguém, porque eu não tenho poder de converter corações, gente. Até de vez em quando acontecia isso, terminava sorrindo para a vida, eu saía, tinha alguém aqui na porta dizendo assim: olha, vamos comigo na minha casa para você falar com o meu marido lá, para converter o meu marido. Eu falei: mas ele quer? Não, mas ele não quer. Mas se você falar: não, eu não tenho poder de converter ninguém, não. Seu marido vai ficar ofendido se eu aparecer lá. Isso é uma invasão.
Sabe, eu vou estar assim, violando a liberdade dele. Não, isso não se faz de jeito nenhum. E não vou mesmo, gente, porque a gente tem que saber qual é o lugar da gente. O Senhor não nos enviou a converter ninguém. Ele nos enviou a anunciar a boa nova. A palavra dele. Vão e anunciem como testemunhas do que você tem visto e do que você tem escutado. Eu não posso negligenciar isso, porque olha, quanta obra maravilhosa eu tenho visto o Senhor fazer. Quando eu sou chamado a testemunhar o que eu tenho visto nosso Senhor realizar na minha vida e na vida dos outros. E quando nós anunciamos aquilo que nós enxergamos, nós anunciamos não sozinhos, mas no poder do Espírito Santo. Porque quem se coloca a caminho para obedecer a Deus nunca vai sozinho. O Senhor dá à pessoa a força do seu Espírito. Não é o que Jesus diz? Recebereis o Espírito Santo que vos dará poder. E sereis minhas testemunhas como? No poder do meu Espírito. Sereis minhas testemunhas, porque enquanto você testemunha, diz o Senhor, eu farei a minha obra, eu farei os sinais, eu farei os prodígios. Nossa responsabilidade se resume em sermos testemunhas, porque só o Espírito Santo é quem converte os corações. Nunca se canse de anunciar que a melhor coisa que aconteceu na sua vida foi você ter conhecido Jesus. Nunca se canse de contar o que o Senhor tem feito na sua vida. E deixe o resto com o Espírito Santo. Sabe, Paulo viveu essa experiência muitas vezes, não é? Então, ele é um evangelizador maravilhoso na força do Espírito Santo, e por isso muitas vezes nós o pegamos como modelo. São Paulo, apóstolo. E numa dessas situações que Paulo vivia, o Senhor abriu o coração de uma mulher chamada Lídia, para que aceitasse as palavras de Paulo. Paulo pregava, mas era o Senhor quem abria o coração daquela mulher. Paulo pregava em Filipos, porém foi o Senhor Deus quem abriu o coração de Lídia, para que ela se tornasse a ponte para a conversão de uma família, depois de uma cidade, depois de um país e mais tarde de um continente. A coisa começou por uma pessoa que abriu o coração e por uma pessoa que resolveu pregar o Evangelho. Será que não tem uma grande transformação esperando que uma pessoa na sua casa fale de Deus, crie coragem para falar de Deus? Essa pessoa é você. Será que o Espírito Santo já não tem preparado alguém mais além de você para abrir o coração? E será que, pelo milagre da conversão da sua família, não virão aí muitas conversões à volta da sua casa, do apartamento que você mora, do condomínio onde você vive? Toda grande obra começou pequena. A obra de Deus nunca começa grande, sabia? É igual um grãozinho de mostarda. Na verdade, a Canção Nova começou quando o Padre Jonas nem percebeu que ela já tinha começado. Padre Jonas acreditava que estava apenas fazendo ali um trabalho de evangelização com alguns jovens, estudando a palavra de Deus, quando na verdade o Espírito Santo já estava criando a comunidade Canção Nova. Foi o próprio Deus quem plantou a sementinha no coração do Padre Jonas. Mas ele, muito esperto, muito atento, em comunhão com Deus, logo percebeu. Mas percebeu quando Deus já estava fazendo. É sempre assim. As coisas de Deus começam pequenas. Pode ser que você, depois de tanto esforço, gostaria de ver assim grandes conversões na sua casa. E você tem visto sinais tão pequenininhos. Calma, calma, amigo. A semente de mostarda é a menorzinha de todas, mas quando ela floresce, ela se torna das hortaliças a mais frondosa, e até os pássaros vêm se abrigar debaixo da sua sombra. Tenha paciência, porque o Senhor está agindo.
E você ainda verá os resultados da sua oração, da sua evangelização e do seu testemunho insistente. Paulo também viu. Não é? Tanto que Paulo, noutra ocasião, diz: eu plantei, Apolo regou, mas era Deus que fazia crescer. Quando eu comecei a evangelizar assim com mais intensidade dentro da Canção Nova, eu vivi até assim uma certa crise, sabe? Porque eu entrei na Canção Nova, morei em Queluz, foi o meu primeiro ano como noviço, era assim que chamava naquela época. Depois eu fui para o Seminário São José, no Rio de Janeiro, porque eu achei que eu ia ser padre, achei que Deus me queria padre. E foi bom eu ter ido lá, porque eu descobri que não era isso que Deus queria de mim. Não é? E me escapou o que eu ia dizer aqui agora. Mas enfim, já a mente recupera. Não é? Mas Paulo, ele dizia, não é? Eu plantei, Apolo regou, mas era Deus que fazia crescer todas as coisas. Sabe? Lembrei que eu falava da crise que eu vivi. Então eu estava no seminário e eu achava que o seminário era um obstáculo para eu evangelizar, porque eu tinha que ficar ocupado ali estudando, eu queria ir pregar a palavra de Deus, eu queria ensinar o que eu já sabia, não é? Então muitas vezes eu me incomodei com os estudos, indevidamente, porque eles me faziam muito bem. Mas enfim, eu não continuei no seminário, eu fui para São Paulo e lá eu tive a oportunidade de fazer aquilo que eu queria. Pregar cursos, sair para os grupos de oração, evangelizar nos fins de semana. Só que eu fui caindo num sentimento de vazio, porque eu não via os frutos. Eu não via os resultados. Porque cada hora eu estava evangelizando num lugar diferente. Não é? Então eu não acompanhava o crescimento na vida das pessoas. E comecei a me sentir um pouco vazio. E ali eu aprendi duas coisas. Primeiro, que a gente que é homem, nós temos necessidade de ver o fruto do trabalho das nossas mãos. Então é importante que a gente se ocupe com alguma coisa além da evangelização pregada, não é? E logo eu me ocupei também. E a outra coisa foi a que Deus me disse: a sua missão não é ver o fruto, a sua parte não é ver e nem fazer frutificar. A sua parte, meu filho, é semear. A sua parte é pregar a palavra. A mim cabe fazer dar fruto. A mim cabe o resultado. A mim cabe a conversão. Paulo tinha entendido o que eu não tinha entendido ainda. E ele dizia: eu plantei, Apolo regou, mas era Deus que fazia crescer. Nossa parte, gente, é semear sempre. Sempre. Sem cessar, sabe? Os judeus, eles falam que a palavra de Deus deve estar sempre sobre o nosso coração. Tanto que eles colocam, né, numa caixinha uns trechinhos da palavra de Deus e amarram na testa, amarram no braço. Quando você vê ali umas fitas amarradas nos braços de um judeu, ou uma caixinha, um quadradinho na testa, você pergunta: o que tem ali? A palavra de Deus. Márcio, mas não é assim que a palavra de Deus entra na cabeça. Eu sei, você sabe, e eles também. Aquilo é só um sinal. Como também quando a gente carrega um crucifixo sobre o peito, a gente sabe que não estamos carregando a cruz de Cristo, mas um sinal da cruz do Senhor que nos salvou. E por que eles trazem sempre sobre? Eles trazem sobre porque dentro só Deus pode colocar. Eu e você temos que carregar sobre nós sempre a palavra de Deus, porque dentro só Deus pode pôr. Você pode colocar a palavra de Deus sobre a cabeça dos seus filhos, sobre o coração dos seus filhos, mas dentro do coração só Deus pode colocar. Mas também os judeus, eles entendiam que em momentos da vida da gente, misteriosamente o nosso coração se abre. Você já viu que tem situações de dor que fazem com que a gente se abra para Deus? Você já viu que tem situações de alegria que faz com que a gente se abra para Deus? Situações de vitória, situações de generosidade. A gente não sabe quando, mas há um momento em que o coração se abre. E quando o coração se abre, aquilo que está em cima entra.
Por isso que se você tiver só lixo sobre o seu coração, quando ele se abrir, é lixo que vai entrar. Quando uma pessoa só cultiva maus pensamentos, quando o coração dela se abre, imagina o que entra. Quando uma pessoa cultiva mágoas, quando o coração dela se abre, imagine você o que entra. A mágoa penetra ainda de maneira mais profunda. Mas quando a pessoa carrega consigo sempre a palavra de Deus, quando o coração dela se abre, adivinha o que é que entra? É a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus entra, ela nos liberta de todo mal. Expulsa o demônio se ele estiver ali. Nos cura com profundidade, cura interior e até mesmo cura física. Então, a nós que amamos a Deus, não nos corresponde converter as pessoas, pois somente o Espírito Santo toca os corações. Nossa parte é testemunhar que Jesus morreu para nos salvar, mas que está vivo agora, ressuscitado pelo Pai, no poder do Espírito Santo. Então vamos pedir a Deus que nos dê essa graça, sabe, de também nós experimentarmos a presença viva de Jesus junto de nós, e de nós também levarmos essa presença viva de Jesus para aqueles que estão perto de nós. A nossa parte é semear, a parte do Senhor é libertar. Insista na evangelização. Insista, sabe? Quando tudo te parecer mal, sabe o que você faz? Insista na evangelização. Quando as pessoas te decepcionam, insista em acreditar. Sabe? Quando amigos te traírem, não desista. Continue sendo uma pessoa boa, insista. Quando você, depois de ter rezado tanto, perceber que os seus cofres não se abastecem e te falta inclusive dinheiro, insista. Quando você se sentir cansado e sem forças, insista. Quando você for tentado pelo desânimo, insista. Continue a perseverar, semeando o bem, acreditando que aquele que te deu esta missão não vai te deixar morrer sem ver os frutos. Você vai ver o fruto da evangelização e da sua oração ainda antes dos seus olhos se fecharem para este mundo. Eu creio, Senhor. Creio, Senhor. Eu confio, Senhor. Eu confio. E eu acolho, Senhor. Eu acolho. Pedir a graça do Espírito Santo sobre nós nesta hora. Espírito Santo, derrama sobre nós a sua graça. Derrama sobre nós, Senhor, o seu amor, a sua paz, a sua unção. Vem, Espírito Santo de Deus, a nos impulsionar a sermos essas testemunhas vivas, a sermos este sinal profético em meio ao mundo. Vem, Espírito Santo, nos ajudando, nos auxiliando, porque nós cremos que pela tua força nós podemos comunicar a vida nova que Cristo nos deu. Vem, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, te adoramos. Te adoramos. Derrama sobre nós o amor que vem do céu. O amor que vem do céu, paz, derrama sobre nós, a paz que vem do céu, a paz que vem do céu, a unção, derrama sobre nós, a unção que vem do céu, a unção que vem do céu. Pensa isso. Espírito Santo, te adoramos, Senhor. Te adoramos. Derrama sobre nós o amor que vem do céu, o amor que vem do céu. Derrama sobre nós a paz que vem do céu, a paz que vem do céu. Derrama unção, derrama
experimentar essa graça do Espírito Santo. Isso, se você nunca orou em línguas, agora, você que está acompanhando, sorrindo para a vida, mas está com esse desejo de experimentar o Senhor. Você foi visitado por Deus, pela palavra de Deus essa manhã. Não tenha receio. Começa devagar, murmurando, porque o Senhor, Ele está falando com cada um de nós. Ele está falando com você. E ninguém melhor que você para perceber a ação de Deus na sua casa, na sua vida. Vai soltando a sua língua. Vai percebendo a ação de Deus. Deixa o Senhor visitar a sua casa. Enquanto eu vou orando aqui, você vai orando baixinho aí na sua casa, como nós aqui estamos fazendo no Sorrindo para a Vida. A graça de Deus recai sobre aqueles que têm fé. Você tem fé? Então, deixa o agir de Deus. O Senhor agora visita a casa de alguém que estava nessa situação que o Márcio falou, de semear. Você semeia muito, você fala, você age. Mais do que falar, você vai com o seu testemunho, fazendo, realizando, cuidando, amando os seus, mas você também não tem visto frutos. Mas agora você vai percebendo que isso não era uma verdade. Você vai percebendo que a sua casa, aos poucos, tem realmente acontecido um milagre de Deus aí. Os pequenos sinais que vão acontecendo. Ser mãe, que essa semana foi visitada por Deus, pelo seu filho que foi te procurar, encostou a cabeça no seu ombro, pediu um conselho. Olha aí, mãe, a semente de Deus. Obrigada, Senhor, porque a visita do Espírito Santo sobre nós, ele tira o desânimo, ele cai por terra as mentiras e traz à tona aquilo que é verdade. Sim. Deus é fiel e Ele age na nossa vida. Senhor, nós te entregamos este teu filho, esta tua filha, que ouvindo esta palavra dizia: mas eu tenho feito isso há tanto tempo, já há tantos anos eu tenho falado de Deus. Você que diz: eu tenho rezado tanto, eu tenho amado, tenho plantado essa semente do bem, mas eu não vejo esses frutos acontecerem na minha casa. Você que por causa disso, de não ver resultados, foi se tornando uma pessoa cansada, decepcionada, até mesmo tentada pelo demônio que ficou dizendo para você: é inútil o que você está fazendo, você é um fracassado, desista, isso não vai dar certo, você errou no seu caminho, você errou na sua escolha, e você foi se sentindo tentado a abandonar esta tarefa. Até mesmo você que muitas vezes na sua oração foi dizer a Deus: Senhor, me parece que tudo isso é em vão, tudo isso é inútil, é impossível, esta pessoa não muda, esta situação não se transforma. O Senhor está respondendo a você nesta manhã: minha querida filha, meu querido filho, eu disse que a tua tarefa era semear com todas as tuas forças, com todo o teu amor, e você tem feito isso com perseverança. Eu não esperava que você convertesse as pessoas, eu não esperava que você transformasse a sua casa, a sua família, esse ambiente. A sua tarefa era levar a minha palavra, simplesmente anunciar e testemunhar com seu amor. Você não tem fracassado. Olhe as transformações, olhe as mudanças, olhe para você, como você amadureceu, como você se fortaleceu, como você se tornou uma pessoa diferente. Porque mesmo que você diga que isto não mudou os outros, veja como mudou você. Agradeça a Deus agora, que está abrindo seus olhos para que você possa enxergar o que antes você não via. Agradeça ao Senhor. Muitas vezes o Senhor te pede para fazer uma tarefa que você não entende os propósitos.
Mas Deus nunca deixa de ter um propósito para aquilo que Ele nos pede. Por isso, fé nos leva a obedecer, mesmo quando a gente não compreende. Diga obrigado, meu Deus. Obrigado porque eu posso ver, sim. A partir desta palavra, desta partilha, eu posso ver que o Senhor tem agido, sim, na minha casa e junto dos meus. Obrigado, glórias e louvores a Ti, Senhor. Você que tinha até deixado de fazer aquilo que Deus lhe pediu, tinha deixado de rezar por esta pessoa, por aquela outra. Você que foi se tornando tímido e fechado na evangelização, mas que agora está compreendendo algo de novo a respeito da missão que Deus lhe deu. Diga: Senhor, eu retomo o meu propósito contigo. Senhor, eu não vou desanimar, eu não vou desistir. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu baixei a minha guarda, mas agora, com renovado ardor missionário, eu retomo a minha vida de oração e o meu amor pela Tua palavra.